Bom dia, galera do quinto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus e que Ele os guarde, os abençoe e os proteja. Amém. Pessoal, olha só. Vamos fazer aí um remember mais uma vez do que nós vimos até aqui, tá? Na nossa primeira aula, nós falamos aí um pouquinho sobre o museu, o que seria isso, né? Aí na segunda aula nós falamos sobre o carnaval, a origem, e na nossa última aula nós fizemos uma relação aí mais ou menos a história que a arte nos conta através da história da escrita, não foi isso? Que foi muito legal, nós criamos um símbolo para cada letra do alfabeto, fizemos uma mensagem, inclusive quem não me enviou pode enviar, né? E hoje nós vamos iniciar o nosso livro de artes do ano letivo de 2021, quinto ano. Então, o título da primeira unidade é A História que a Arte nos Conta. E logo de entrada, eu até demorei um pouquinho nessa abertura da aula, deixei a imagem rolar um pouquinho a mais, para que vocês percebessem que nas paredes tem lá os hieroglifos que nós vimos na arte da escrita, na história da escrita na semana passada, né? E aí a gente percebe que a arte também nos conta uma história, né? Ela traz com ela a história, ela não é só desenhos e pinturas, ela é muito mais que isso, certo? Coloquem o livro de vocês aí na página 10, que é esse aí que tem um moço aí, a escultura, que se chama de Escóbulo. É a autoria do Miron, de 455 a.C., né? Isso aqui, na verdade, é a cópia do original. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura comigo, a tia vai fazer uma leitura com vocês, a gente vai parando, vai explicando, tá certo? Vamos lá. Arte e história. A arte é uma criação humana que nasceu da necessidade natural de nos expressarmos. Ou seja, todos nós temos a necessidade de nos expressar. Falando, escrevendo, desenhando, dançando. E geralmente nós utilizamos algum dos pilares da arte para fazê-lo, tá? Os primeiros registros de manifestações artísticas datam da pré-história, mais precisamente no período paleolítico, cerca de 2,5 milhões de anos até 10.000 a.C. É provável que o desejo de criar e de transformar emoções e pensamentos em objetos, canções, cenas e movimentos corporais tenha surgido desde os primórdios do aparecimento da nossa espécie. É só a gente lembrar da arte rupestre, que os homens, que a gente chama da caverna, desenhavam nas cavernas a forma deles caçarem, a forma deles dançarem, de fazer os rituais dele, né? É através do desenhos eles escolheram a maneira de se manifestar, de expressar, né, a necessidade que eles tinham de deixar retratado como era o dia e etc. Assim, a arte surge da combinação entre a nossa percepção do mundo e de nós mesmos, de nossos pensamentos, das emoções que sentimos, das vivências que experimentamos e de nossa imaginação. Se a arte se relaciona com o que sentimos, pensamos, vivemos, imaginamos, será que ela também se relaciona com a época em que vivemos? Hein, minha gente? Será que a arte também mostra como é o período, como é a história daquele período? Sim, né, minha gente? Claro, é só a gente lembrar do que a gente viu da história da escrita, né? Nós passamos pela civilização egípcia, nós vimos ali como a escrita nasceu, da necessidade ali do comércio. Nós não estávamos lá, mas através dessas expressões artísticas que duraram, que persistiram durante milênios, hoje nós temos como saber como era a vida naquele momento, né? Ao estudarmos histórias, percebemos como o comportamento humano se modifica de acordo com as mudanças de governos, tecnologias, economia e etc. Vivemos de maneira coletiva e é natural que, para que consigamos viver em equilíbrio, existam regras, leis, direitos e deveres. Até porque, né, minha gente? Imagine um mundo sem lei, sem regras, sem nada. Ia virar uma baderna, né? A arte é uma expressão do ser humano e, portanto, relaciona-se também com os conhecimentos históricos.
o pensamento e a sociedade do período em que foi criada. Então, minha gente, mais uma vez eu volto a falar para vocês que a arte não é só desenho e pintura. A arte é muito mais que isso, ela tem funcionalidade, né? Ela tem aí, além de deixar-nos livres para nos expressarmos, ela também tem essa função de nos trazer a história, de nos mostrar como foi, como era, né? Determinado período, determinada época. Ao observarmos a escultura de Escóbulo de Miron, podemos observar a delicadeza de suas formas, a sensação de movimento, os detalhes escultóricos, entre outros. Observe como o artista criou a sensação de movimento. Parece que o atleta vai lançar o disco no próximo instante. No entanto, também podemos estabelecer relações entre a obra e a época em que foi criada. Essa possibilidade de construção amplia nossa capacidade de apreciar o objeto artístico. No caso de Discóbulo, o contexto em que foi criada revela uma sociedade que naquele momento apreciava a proporção, o corpo musculoso e também a prática esportiva. Porque naquela época, para os gregos, né, o corpo tinha uma função de beleza, da busca pelo ideal de beleza, né? Os gregos, eles tinham isso. É tanto que as Olimpíadas, quem criou foram os gregos, né? Por isso aí os Jogos Olímpicos e etc. foram todos os gregos. Então, era uma sociedade que endeusava esse tipo de comportamento de pessoas. Por isso a escultura do Discóbulo, né? Dessa forma. Pois o lançamento de disco era um esporte olímpico típico da Grécia Antiga, né? Como eu acabei de adiantar para vocês. Iremos agora lá para a página 11 do nosso livro, já recapitulando tudo que nós vimos através da aula passada. Como eu já disse para vocês, frisei várias vezes que a história e a arte praticamente andam juntas, tá? E que a arte é muito mais do que pintar e desenhar, ela tem uma funcionalidade. Além de deixar-nos livres para nos expressar, ainda ela nos mostra como foi o momento em que vivemos em uma certa época, em um certo momento, em um certo período, ok? Vamos lá para a página 11. Gente, tem um dos quadros mais lindos, eu acho, de Leonardo da Vinci, que é um dos meus artistas preferidos, assim, eu gosto muito dele. Leonardo da Vinci, ele pintou esse quadro chamado A Última Ceia, onde tem Jesus e os 12 apóstolos, né? E foi num período chamado Renascimento, e nós vamos ler aqui um pouquinho sobre esse período. É claro que não tem todos os detalhes desse período, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que esse período buscava. Esse quadro foi pintado em 1494 pelo Leonardo da Vinci, né, um gênio da pintura. Ele era também inventor, ele era engenheiro, ele era arquiteto, o cara era o cara. Então vamos ler aqui, ó. O Renascimento foi um período em que a arte e a ciência ganharam relevância. Então, olha só, Renascimento foi um período que, logo após a Idade Média, onde a igreja era o centro de tudo, o Renascimento foi o primeiro movimento em que colocou a ciência e o homem como centro de tudo, não mais a fé. Não que esse homem não tivesse mais fé, mas que agora, né, nesse período do Renascimento, a ciência ganhou mais relevância do que a fé. Entenderam? Então vamos lá. O Renascimento foi um período em que a arte e a ciência ganharam relevância. E as riquezas intelectual e artística da antiguidade clássica foram retomadas. Então, os parâmetros de beleza da Grécia e da Roma antiga voltaram com tudo no Renascimento. Valorizou-se sobretudo o ser humano, que foi representado de maneira mais realista, com base em estudos na anatomia humana, e teve suas criações na arquitetura, na pintura e na ciência reconhecidas. Nas artes visuais, buscou-se o equilíbrio, a simetria e o conceito de beleza da Idade Clássica. Como eu disse, né, os gregos amavam esse quesito beleza, simetria, perfeição, né? E tudo isso voltou com muita força no Renascimento, tá? Bom, a tia cortou metade dessa imagem porque do fazendo a arte para baixo é uma atividade. No meu livro tem a resposta. Aí eu não ia fotografar e juntar aqui no vídeo para que vocês
copiassem, né, minha gente? Então, olha só. Aqui na página 11 tem duas questões sobre essa primeira parte aqui do que a gente viu. Então, no primeiro diz o seguinte: escolha um colega, essa parte você pula, porque você vai fazer com você mesmo e Deus, né? Observem um afresco de Da Vinci, que é esse A Última Ceia, tá? Depois de ler o texto sobre o Renascimento, indique quais elementos vocês conseguem relacionar entre o contexto histórico e a obra Última Ceia. Ou seja, vocês conseguem perceber aqui as características do Renascimento, né? A valorização da figura humana, a arquitetura, a simetria das formas. Vocês conseguem perceber isso? Quais elementos dessa obra você consegue perceber isso? Então, é isso que você vai responder aqui no número 1, tá? No número 2, está escrito assim: agora você vai compartilhar as suas observações sobre a obra A Última Ceia de Leonardo da Vinci, tá? E, obviamente, essa parte aqui, você vai me mandar um áudio me dizendo aí o que você achou, qual é a sua opinião sobre essa obra, tá bom? Essa é a primeira atividade, ok? E lá na página 12, eu também fotografei metade da página, porque nós vamos fazer essa atividade chamada arte. E nela está escrito assim, olha: como vimos, a arte é um espelho do tempo. Olha que bonito isso, a arte é o espelho do tempo. As manifestações artísticas refletem os pensamentos, as angústias e os anseios tanto do artista como de seu período histórico. As obras de arte se relacionam com o contexto, ou seja, com aquele meio que ele está ali, né, vivendo, em que foram produzidas, recriando-o, transformando-o e fazendo-o ser visto e percebido de várias maneiras. Reflita sobre o mundo atual e sobre a sua realidade, tentando compreender quais questões são importantes e podem ser investigadas. Com base em suas reflexões, crie uma produção artística que se relacione com sua vida e com seu tempo, tá? Escolha os materiais e a forma de expressão que desejar: vídeo, música, escrita, desenho, fotografia, qualquer coisa, tá? Na página 35, deixamos um rascunho para que você crie a sua produção. Então, lá na página 35, tem lá um rascunho que você pode fazer. Por quê? Aqui você vai... É como se você tivesse que deixar um registro para uma geração futura, né? Registrando como que nós vivemos, qual é a nossa realidade, quais são os nossos problemas atuais, né? E aí você pode fazer isso através de desenho ou de outro material aí, aplicativo, ou seja, ou aquilo que desejar, tá certo? Então, sem mais delongas, quem ficou com dúvida ou precisa de ajuda, é só mandar mensagem no privado. Até mais, cheiro!